Por que as igrejas evangélicas apoiam a guerra em Israel? Depois ela fala, outra pessoa fala que tem algum sentido junta. Eu ouvi de alguém que as guerras também trazem coisas boas, nem que seja a longo prazo. Será? Será que existe algo de bom com uma guerra? Com você, Jorge. Bom, a primeira que pergunta sobre as igrejas protestantes de Israel é porque as igrejas protestantes elas têm uma vinculação muito grande com o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento existe uma figura muito forte, que é o Deus de Israel, que vencia as guerras. Então eles trazem esses conceitos do Deus que derrotava os inimigos de Israel daquele período lá atrás, né, quando o texto foi escrito, e o texto escrito aqui é escrito por judeus, então ele traz uma visão bem próxima daquilo que os judeus entendiam. Se eu fosse pegar o texto que os outros povos escreveram nesse mesmo período religioso, vai ter um texto bem diferente desse que a gente está lendo aqui, escrito pelos judeus, né? Então, é uma leitura que tem a ver com quem é o autor do texto. Como as igrejas protestantes têm uma vinculação muito grande com o Antigo Testamento, elas validam aquela proposta da divindade apresentada no Antigo Testamento e transportam isso para o momento atual. Então, a razão pela qual isso acontece é esta. A segunda pergunta é sobre a questão da guerra trazer alguma coisa de positivo. Infelizmente, a guerra traz alguma coisa de positivo. Infelizmente. Não precisaria ser assim, né? A gente poderia desenvolver sem ser através da guerra, mas, infelizmente, a grande maioria dos desenvolvimentos científicos da humanidade se deram por conta da guerra. Celular, telecomunicações, carro que anda sem água. Já viram um carro que anda sem água? Tem um carro aí, o Rubens teve até um quando era mais novo, que anda sem água. Como é que pode o carro andar? Teve, Rubens? Fusca. Anda sem água. Como é que pode? Aquilo foi durante a guerra. Eles precisavam atravessar o deserto e criaram um carro que a refrigeração é a ar. Muitos inventos, muita coisa foi desenvolvida em função da... Infelizmente, e eu não estou defendendo a guerra, mas infelizmente a humanidade caminhou no desenvolvimento de tecnologias em função da guerra. Primeiro, a área militar usa, aí quando aquilo se torna bastante conhecido, o mundo civil se apropria daquele conhecimento e o mundo militar vai atrás de outras novidades que a gente ainda nem imagina. Então, isso acaba trazendo contributos científicos para a humanidade. No Livro dos Espíritos há uma questão, acho que é 728, eu acho, assim, que objetivou Deus tornando necessária a guerra? Acho que é 728, deixa eu confirmar aqui para não dar o número errado. 700 e... Não é 728, tá vendo? Mas é 8. Flagelos destruidores, um pouquinho depois. Guerras. 700... É 744, tá vendo? Errei o número. 744, que objetivou Deus tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Você está doido, a liberdade? É porque a guerra necessária é a guerra que liberta povos, né? Imagina que você está com um povo oprimido debaixo de um regime tirano. Se você derruba o regime tirano, você devolve liberdade para as pessoas. O progresso e a liberdade. Então, existem algumas situações em que isso já aconteceu na história. Ciro o Grande é um grande exemplo disso. Ele invadia para libertar os povos da escravidão dos seus tiranos. E isso, de certa forma, aconteceu em outras oportunidades na história mais recente. Evidentemente, aí vocês procurem depois para ver casos desse tipo, mas isso existe. Situações mais recentes em que isso também se deu. O importante é a gente entender que não é necessário que seja por esta via. Mas, às vezes, a humanidade ela é tão endurecida, ela é tão difícil,
que ela só enxerga a forma de alcançar o progresso através da violência que uma guerra possui. Mas nós poderíamos desenvolver a medicina, desenvolver a tecnologia, desenvolver muitos recursos que a guerra nos trouxe, sem a necessidade de termos que lidar com esse tipo de situação, que, infelizmente, é um atraso para a humanidade, é um atraso. Uma nação confrontar outra nação é um atraso, né? É um indício, é um indicativo do atraso moral que nós nos encontramos, nações tendo que lutar entre si, matando seus jovens, né? É uma coisa bem estranha.